Junho de 2026. A noite cai sobre Havana, mas as luzes não se acendem. O que se ouve nas ruas do bairro de Santa Fé é somente o eco metálico de panelas batendo em mais um protesto da população. O sistema elétrico nacional cubano havia colapsado outra vez, deixando cerca de 9,6 milhões de pessoas sem energia, praticamente toda a população da ilha. Moradores relatam que esse é o terceiro colapso energético total apenas neste ano, com cortes que ultrapassam 30 horas consecutivas. A estatal Unión Elétrica, a UNI, decretou o que chamou de colapso total do sistema. Segundo o diretor do setor elétrico do Ministério de Energia e Minas, Lázaro Guerra, a escassez crônica de combustível dificulta qualquer previsão de quando a normalidade será estabelecida. O cenário de escuridão e protestos civis em Cuba não é um fato isolado, mas o ápice de um colapso estrutural que se arrasta por décadas. A crise atual é apenas o sintoma visível de uma fragilidade histórica profunda. Para compreender como uma nação inteira ficou paralisada pela falta de energia, é preciso recuar no tempo e examinar as bases de um sistema obsoleto tecnicamente e construído sobre a dependência externa. Ao alinhar-se com a União Soviética no contexto da Guerra Fria, Cuba moldou sua matriz energética inteiramente em torno do petróleo bruto fornecido por Moscou a preços subsidiados. A ilha recebia milhões de toneladas de combustível em troca de açúcar cubano. Esse arranjo econômico permitiu a construção de uma infraestrutura baseada em grandes usinas termoelétricas, desenhadas especificamente para queimar o petróleo pesado, e sustentou a economia cubana por 3 décadas. O problema é que ele criou uma dependência estrutural. Cuba nunca desenvolveu uma matriz energética própria, diversificada e resiliente. Quando a União Soviética se desintegrou em 1991, o cordão umbilical foi cortado abruptamente, mergulhando a ilha no chamado período especial, uma era de racionamentos severos que demonstrou o perigo de não possuir autossuficiência energética. Navios soviéticos deixaram de abastecer o país de alimentos, medicamentos e peças de reposição. O PIB despencou 38% em 1990 e a escassez se tornou a norma. Cerca de 50 mil cubanos sofreram neuropatias devido à falta severa de vitaminas. Os apagões duravam até 16 horas por dia. As fábricas pararam e a cesta básica subsidiada que o governo entregava foi reduzida substancialmente. Os cubanos tiveram que se acostumar a se deslocar de bicicleta. Se o colapso soviético expôs a fragilidade do modelo, os fatores subsequentes consolidaram uma crise permanente. A ilha só conseguiu amenizar parcialmente essa dependência anos depois, com um acordo de petróleo subsidiado firmado com a Venezuela de Hugo Chávez, no início dos anos 2000, que trocava médicos cubanos por barris de petróleo venezuelano. Mas esse segundo salva-vidas também começou a se esvair conforme a própria Venezuela mergulhou em sua crise econômica e de produção petrolífera. Desde o início dos anos 1960, após a Revolução Cubana e a nacionalização de empresas americanas na ilha, Washington impôs um embargo econômico que restringe comércio, investimento e acesso a crédito internacional para Havana. Esse embargo, chamado pelos cubanos de bloqueio, nunca foi totalmente suspenso, mesmo em períodos de aproximação diplomática como breve alívio durante o governo Obama. Nos últimos meses, a pressão voltou a se intensificar. Em janeiro de 2026, os Estados Unidos cortaram o fornecimento de combustível à ilha. E em junho, o secretário de Estado Marco Rubio anunciou novas sanções contra a União Cuba Petróleo, a estatal de energia, sob uma ordem executiva assinada por Trump em 1º de maio. Rubio acusou a liderança da ilha ao anunciar as sanções. As elites comunistas de Cuba têm transformado a energia em uma arma como ferramenta de controle social e lucro cleptocrático. O embargo econômico dificulta o acesso de Cuba a mercados financeiros internacionais, navios petroleiros e, fundamentalmente, a peças de reposição para suas centrais elétricas.
Por outro lado, especialistas em infraestrutura destacam que as 7 principais usinas termoelétricas da ilha operam há mais de 40 anos, ultrapassando em muito sua vida útil estimada. Sem capital para manutenção profunda e dependente do envio irregular de combustível de aliados remanescentes como a Venezuela e a Rússia, a rede elétrica cubana transformou-se em uma estrutura obsoleta. Os apagões de 2026 são resultado previsível de um sistema que opera no limite de sua capacidade técnica, onde qualquer falha pontual desencadeia um efeito dominó de escuridão nacional. Trata-se de um problema estrutural. Cuba simplesmente não tem combustível suficiente para gerar eletricidade. O país está conseguindo produzir menos da metade da eletricidade de que precisa, com déficits que em alguns momentos se aproximam de 60%. As usinas termoelétricas cubanas, a espinha dorsal do sistema, são antigas, mal conservadas há décadas e dependem quase inteiramente de petróleo importado. Sem petróleo, elas simplesmente param. Do lado americano, a declaração é de que o problema é político, não econômico. O embaixador dos Estados Unidos na ONU, Michel Waltz, disse que os líderes cubanos e não as sanções são responsáveis pelos problemas do país, afirmando que, apesar dos apagões generalizados, sempre parece haver energia suficiente para a ditadura cubana. Ele também fez referência aos protestos de 11 de julho de 2021, quando milhares de cubanos foram às ruas pedindo liberdade, e acusou o governo de ter prendido centenas de manifestantes na época. Já a União Europeia tentou ficar no meio termo. Reconheceu que as sanções americanas prejudicam os cubanos comuns, mas ressaltou que a crise não pode ser atribuída só ao embargo, defendendo que Cuba precisa urgentemente de reformas políticas e econômicas próprias. Cada apagão nacional, cada protesto batendo panela em Havana, é o momento em que essas 3 camadas de crise, a estrutural, a diplomática e a histórica, colidem ao mesmo tempo, deixando milhões de cubanos literalmente no escuro, enquanto Washington e Havana continuam trocando acusações sobre de quem é a culpa. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconheceu em sua conta no X que várias pessoas manifestaram insatisfação com a situação do serviço de energia elétrica e de distribuição de alimentos, mas acusou os inimigos da revolução de tentarem se aproveitar deste contexto para fins desestabilizadores. Em meio a um bloqueio que pretende nos sufocar, continuaremos trabalhando em paz para sair desta situação, acrescentou Díaz-Canel. A crise foi levada para a ONU na tentativa de empurrar o problema para a comunidade internacional. O presidente fez mais um post recentemente, onde reforça o apelo e a pressão. Cuba acorda para mais um dia sem eletricidade em grande parte do seu território. Sem combustível para alimentar os geradores, o apagão continua. Este é o bloqueio energético denunciado por Bruno Rodrigues na Assembleia Geral da ONU. A população, no entanto, continua no escuro. A Brasil Paralelo foi até Cuba, Rússia, Polônia, Alemanha e China para gravar a maior série documental já realizada no Brasil sobre os regimes comunistas. Em História do Comunismo, você vai entender desde o nascimento das ideias marxistas com o episódio 1, até sua mais recente forma de sobrevivência na versão chinesa, explicada no episódio 6. Se você quer se aprofundar em temas diversos do Brasil e do mundo e tem sede de conhecimento, a BP é o seu lugar. Clique no link na descrição ou aponte o celular para o QR Code na tela e aproveite tudo o que nosso streaming tem a oferecer. Ao assinar, você garante acesso a mais de 100 produções originais, cursos com os melhores professores do país e um catálogo de filmes selecionados que respeitam a sua inteligência. Como você sabe, nós não recebemos um centavo de dinheiro público e nossa independência editorial só é possível graças ao apoio dos nossos membros assinantes. Aproveite o plano mensal da Brasil Paralelo, uma condição exclusiva para quem está assistindo a este vídeo. Mas atenção, essa oferta pode sair do ar a qualquer momento e só está disponível para quem está assistindo a este vídeo aqui pelo link na descrição ou pelo QR Code que está aparecendo na tela.
Nos ajude a continuar fazendo o trabalho que poucos têm coragem de fazer. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.